Este princípio que ninguém explica a Deus, Josué podia tê-lo ensinado aos povos de Canaã. Nós temos estado a estudar sobre a conquista, o processo de posse da terra da promessa, aquilo que Deus fez com o povo do antigo Israel, comandado por Josué. E por isso vamos ler aqui 3 ou 4 versículos apenas, podem ficar sentados mesmo, no livro de Josué, capítulo 5. O versículo 1 e depois o 4 a 7. Aconselho-vos a ler na vossa casa, depois o contexto, o resto do capítulo, para poderem entender melhor aquilo que nós aqui falamos. Josué, capítulo 5, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Versículo 4 até 7. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera do deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra, que o Senhor jurara a seus pais dar-nos terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, e este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre aliança. Josué foi chamado por Deus para uma tarefa, inicialmente. Teve uma chamada de Deus para uma determinada tarefa. A tarefa era tomar posse da promessa que Deus tinha feito gerações atrás a Abraão e à sua descendência. Josué recebeu de Deus uma estratégia. Vimos qual foi essa estratégia. Josué enfrentou o grande teste, o seu primeiro grande teste, que foi a passagem do Rio Jordão. Passagem a pé, numa altura em que o caudal do rio estava muito elevado e não era fácil passar com mulheres, velhos, crianças, animais, enfim, toda aquela comitiva. E agora, depois dessa primeira grande prova, Deus quer estabelecer uma aliança. Uma aliança com aquilo que eu chamo o povo do deserto. A aliança que Deus tinha feito, as alianças que Deus tinha feito no passado, foram como que interrompidas pelos anos da escravidão no Egito. E agora, aquela geração que tinha saído do Egito tinha ficado no deserto, tinha morrido no deserto. E agora, esta nova geração precisava de renovar a aliança com Deus. O povo do antigo Israel era o povo escolhido de Deus para ele estabelecer o seu propósito na terra, para ele trazer revelação entre as nações, para manifestar quem era. E ele escolheu um povo como o seu agente na terra. E foi aquele povo. Embora um povo imperfeito, um povo rebelde, um povo com muitos problemas, mas foi esse que Deus escolheu. Deus escolheu-te a ti e a mim, também não somos perfeitos, mas Ele quer estabelecer o seu propósito na nossa vida, como Ele fez com o antigo Israel. Amém? Então Deus agora precisava de estabelecer uma aliança com o povo do deserto, para renovar, digamos assim, a velha aliança que tinha estabelecido com os hebreus, os seus antepassados. E eu gostava, esta manhã, de refletir um pouco sobre como é que esta aliança foi estabelecida. Vermos alguns sinais desta aliança. E esses sinais são importantes para nós refletirmos hoje, porque a palavra de Deus só é importante na medida em que a pudermos aplicar à nossa vida no aqui e agora. Amém? É muito bom saber o que é que aconteceu no Antigo Testamento, as histórias da Bíblia, tudo isso, mas no final devemos perguntar: o que é que isto tem a ver comigo? Em que é que isso pode afetar a minha vida hoje? Pode afetar no sentido em que há princípios espirituais que estavam visíveis
nos dias do Antigo Testamento, nos dias do Novo Testamento, nos tempos bíblicos, quando Deus lidou com o seu povo, quando Jesus veio à terra, quando os apóstolos andaram a evangelizar, e esses princípios espirituais, eles podem ser e devem ser aplicados ainda hoje à nossa vida. É por isso que nós estudamos a Palavra de Deus. É porque ela tem a ver connosco, tem a ver contigo, tem a ver comigo, tem a ver connosco hoje em 2017. Primeiro sinal da aliança, o medo dos povos inimigos. Eu creio que o primeiro sinal que Deus deu da aliança que queria estabelecer com o povo do deserto é que eles tinham que perceber de uma vez por todas. Eles tinham saído do deserto. Eu disse aqui na semana passada que os olhos do deserto não serviam para a nova terra. Eles tinham que se santificar porque tinham que ungir os seus olhos para ver coisas novas, coisas diferentes que Deus queria fazer. Deus queria trabalhar com eles de uma forma diferente do que tinha trabalhado no deserto. E a verdade é que Deus queria mostrar ao povo do deserto, através desta aliança que queria estabelecer com eles, renovando a aliança do passado, de Abraão e seus descendentes, Deus queria mostrar que os povos inimigos estavam vencidos pelo medo. Diz aqui no versículo 1 que, ouvindo que todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão Ocidente e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel até que passámos, derreteu-se no coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. O que é isto? O coração ficar derretido. Eles ficaram sem pinga de sangue. Eles ficaram cheios de medo. Não houve mais ânimo. Não houve mais capacidade de resistência. E este é o primeiro sinal da aliança. O medo dos povos inimigos. O inimigo treme quando Deus trabalha. Amém? O inimigo treme quando Deus trabalha na nossa vida. E quem se move no medo já perdeu a batalha. Quem tem medo não basta comprar um cão, como diz o povo. Já perdeu a batalha. Mas Deus está, como primeiro sinal desta aliança que Ele quer estabelecer com o povo do deserto, quer mostrar, antes de mais, que eles não têm que ter medo, porque o medo está do lado dos inimigos. Os inimigos é que têm que ter medo, porque só ao ouvir dizer, ao receber uma simples informação de que Deus tinha aberto as águas para eles passarem o Jordão a seco, toda aquela gente, as crianças, os adolescentes, os homens e as mulheres, os velhos, os animais, toda a gente passar para o lado do Jordão, só o facto de eles terem ouvido a notícia que Deus tinha feito tal coisa, já ficaram cheios de medo. Ou seja, ficaram tolhidos pelo medo, ficaram vencidos. Já estavam vencidos. E este é o primeiro sinal da aliança. E quando nós fazemos uma aliança com Deus, o primeiro sinal é este: nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Nós estamos destinados à vitória. Amém? Este é o primeiro princípio. Não temos que temer, não temos que ter medo. Porque se não houvesse este sinal, provavelmente o que ia acontecer é que o povo de Israel ia procurar vencer, confiar mais nas suas forças, nos seus homens de guerra, nos seus guerreiros, do que confiar em Deus. E a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem, no sentido em que não confia no Senhor para confiar no homem. Então, eles precisavam de saber que não tinham que ter medo. O medo estava do lado de lá. O medo estava do lado dos derrotados, porque o medo derrota. Amém? O segundo sinal da aliança foi a circuncisão. Este era, aliás, o sinal que Deus tinha dado desde Abraão, desde tempos mais antigos, ao povo de Israel, que era uma marca da aliança com Deus na carne. A geração do deserto não tinha tido ainda esta aliança com Deus, como nós lemos. Sabe, não há transmissão espiritual automática de pais para filhos. A transmissão espiritual, a transmissão da fé não é automática. Há valores que se passam, exemplos que se passam, testemunhos que se passam, mas Deus lida com cada pessoa diretamente. Amém? Amém. A aliança com Deus é pessoal. A aliança com Deus é pessoal. E, portanto, o facto dos seus antepassados terem tido uma aliança com Deus não legitimava que eles agora a tivessem. Porque aquele povo do deserto tinha saído
foi o povo nascido no deserto, e portanto ainda não tinha visto a mão de Deus em algumas coisas, naturalmente, em enviar na fidelidade, em todos os dias enviar o maná do deserto, em providenciar água potável para beber, etc., em pôr a sua mão sobre eles, mas ainda não tinha visto a verdadeira poder de Deus sobre eles. E eles precisavam de saber que agora era pela primeira vez eles iam enfrentar povos, digamos assim, inimigos, para conquistar a terra, e eles precisavam muito de uma ajuda sobrenatural, da ajuda de Deus. E por isso havia que estabelecer uma aliança, havia que estabelecer um pacto com Deus. Sempre em todos os tempos na história houve alianças entre povos, entre pessoas. Aquelas que nós conhecemos mais, talvez, aqui na Europa, são de alguns séculos, e são do princesa tal que casa com o príncipe tal para unir o reino A ao reino B, por uma aliança política. E a Europa está cheia, a história da Europa está cheia destes exemplos. Havia alianças que se faziam com interesses determinados, com interesses políticos. Havia alianças que se faziam com interesses sociais, com interesses, digamos assim, alguém casar com alguém por interesse na herança desse alguém, porque esse alguém era rico. Havia sempre alguns interesses especiais por detrás das alianças. Havia até povos que faziam alianças de sangue, não é? Havia pessoas que faziam alianças de sangue, cortavam um pouco de sangue, encostavam e trocavam, digamos assim, o sangue, como quem diz, agora somos irmãos de sangue. Tudo isso faz parte da história das pessoas, dos povos, das nações. E, portanto, Deus quis estabelecer um pacto, uma aliança com este povo. E esta aliança era caracterizada por uma prática que era uma marca na carne dos varões. Os rapazes, as crianças, os bebés que nascessem, meninos, ao 8º dia eram circuncidados. E essa marca significava que aquela pessoa e a sua família, a família que ele viesse a constituir, estava abrangida por uma aliança pessoal com Deus. Uma marca escrita no corpo. E para eles vencerem as batalhas que tinham pela frente, era necessário que cada um daqueles estivesse marcado, cada um dos israelitas estivesse marcado com a marca de Deus. Eu não sei se tu tens a marca de Deus contigo. Não estou a perguntar se és circuncidado, mas a marca de Deus está em ti. Se a marca de Deus está em nós, então nós vamos vencer cada uma das batalhas, porque a nossa aliança com Ele está de pé. Amém? A circuncisão era um ponto final também na amarga experiência do Egito. Diz no versículo 9, disse mais o Senhor Josué: hoje revolvi de vós o opróbrio do Egito, pelo que aquele nome até daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Opróbrio significa desonra pública, desonra, ignomínia, infâmia, vergonha, vexame. E no dia em que eles circuncidaram e estabeleceram esta aliança com Deus, o povo do deserto, Deus disse: hoje tirei de vós, revolvi de vós, tirei de vós, afastei de vós a vergonha do Egito. Estes eram 400 anos no Egito. E os últimos anos, uma parte deles foi debaixo de escravidão. Eles eram escravos. Porquê é que era uma vergonha? Porque eles eram o povo de Deus. Porque eles eram o povo de Abraão. Porque Deus tinha estabelecido uma aliança com Abraão, e como é que era compreensível que o povo de Abraão, que os descendentes de Abraão, aos quais Deus tinha prometido uma descendência interminável, incontável, como as estrelas do céu, aos quais Deus tinha prometido uma terra que mana leite e mel, uma terra de delícias, uma terra de excelência, como é que era possível compreender que agora aquele povo estava debaixo da pata dos egípcios? Estava debaixo da escravidão, debaixo do chicote dos egípcios, a construir pirâmides, a construir casas, a fazer tijolos com palha e barro, como se fazia naquela altura, e trabalhavam incansavelmente debaixo do chicote. Como é que era possível compreender isto? Era uma vergonha na sua história como povo. E Deus disse: a partir de agora, desta aliança que vocês estabeleceram comigo, da renovação da aliança de Abraão, eu revolvi, tirei de vós a vergonha. E diz que aquele nome, por causa disso, chamou-se Gilgal,
até ao dia de hoje. Portanto, o primeiro acampamento para lá do Jordão. Gilgal deriva do termo hebraico galal, que significa rolar, afastar. Portanto, podemos dizer que Gilgal significa, Deus está a dizer, afastei de vós a vergonha do Egito. Revolvi, afastei de vós a vergonha do Egito. Aquele que estabelece uma aliança com Deus. Deus revolve todas as vergonhas do passado. Todo o opróbrio do passado. Toda a infâmia do passado. Todo o vexame do passado. Toda a ignomínia do passado. Eis que faço novas todas as coisas. Amém. Que grande Deus. Aleluia. E esta circuncisão, este ato de aliança, da marca no corpo da aliança com Deus, significava também que era posto um ponto final. Eles já não eram um povo de escravos. Escravos do Egito, mas um povo de aliança. E nós também já não somos um povo de escravos. Já não somos escravos deste mundo, da filosofia deste mundo, dos princípios deste mundo. Não. Nós agora somos um povo de aliança com Deus. Amém. Amém. Um povo de aliança com Deus. O terceiro sinal de aliança foi a celebração da Páscoa. Diz aqui no versículo 10 que, estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, portanto, o seu acampamento tinha sido armado em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde nas campinas de Jericó, ou seja, na altura em que costumavam celebrar a Páscoa. Eles foram já celebrar a Páscoa na nova terra, na terra da promessa de Abraão. Amém? Amém. E reparem uma coisa tão interessante. A primeira Páscoa, que foi celebrada à saída do Egito, antes do Êxodo, quando eles estavam já com as malas feitas, com os animais, com as coisas em cima do lombo, e a preparar-se para sair, a primeira Páscoa representou a libertação da escravidão do Egito e a restauração do propósito de Deus em Abraão para todos os hebreus. Portanto, a primeira Páscoa representou isto. Pronto, acabou a escravidão, agora vamos sair para uma nova fase da nossa vida. E essa Páscoa marcou, digamos assim, esse cordeiro que foi celebrado à saída do Egito, à despedida do Egito, representa não apenas a restauração do propósito de Deus, que estava como que parado, congelado durante aqueles anos da escravidão no Egito, mas também representava essa libertação. Esta Páscoa, em Gilgal, representava a libertação da escravidão do deserto. Sabe uma coisa? As pessoas que nasceram no Egito estavam habituadas ao Egito. Foi preciso que a repressão fosse tão, a violência sobre os escravos fosse tão grande, que morressem muitos escravos debaixo do trabalho esforçados, que outros ficassem feridos. Foi preciso que essa violência fosse tão grande para depois, como diz a palavra de Deus, eles levantarem a voz e dizerem: ó Deus, Deus de Abraão, Deus dos nossos antepassados, liberta-nos disto, tira-nos daqui. E mesmo assim, quando já estavam no deserto, logo nos princípios, quando tiveram dificuldade em encontrar água, logo às primeiras, água potável para beber, eles puseram-se com uma conversa: no Egito tínhamos panelas de carne, não sei o quê, já se tinham esquecido das chibatadas no lombo, só se lembravam que tinham comida e que tinham a bebida e esqueceram-se do resto. Os povos têm memória curta, como se costuma dizer. Mas a geração que nasceu no deserto também não tinha visto outra coisa a não ser o deserto. Andaram 40 anos no deserto do Sinai, a ver calhaus, pedregulhos, areia, pequenos arbustos, enfim, uma fonte aqui, uma fonte ali, e uma montanha mais ali, e era essa a vida deles. Não tinham como cultivar, não tinham como possibilidade de ter pomares para colher fruta, não tinham como cultivar. É uma vida periclitante, uma vida, como é que se diz agora, os empregos são precários. Era uma vida de precariedade, não é? Porque eles andavam com a tenda às costas, com o tabernáculo, o templo do deserto às costas, para aqui, para ali, conforme o Senhor dizia, e não tinham lugar onde pudessem abancar e dizer: isto é o meu espaço, isto é a minha terra, este bocadinho é meu. Não tinham.
Só depois de passar o Jordão e a conquista da terra é que conseguiram fazer isso. Então era preciso libertá-los da escravidão dessa vida. A escravidão do deserto. Era preciso libertá-los do deserto. E entre a primeira Páscoa da libertação da escravidão no Egito e esta Páscoa, passados 40 anos em Gilgal, da libertação do deserto, da escravidão do deserto, passaram 40 anos, que foi assim uma espécie de um longo parênteses na história da promessa. Uma ponte com 40 anos de distância. Eles, quando saíram do Egito, não sabiam que iam estar 40 anos no deserto. Não era suposto. Eram umas 2 semanas ou assim. Mas porquê é que eles morreram no Egito? Por causa da murmuração, por causa do pecado contra Deus. Eles murmuraram contra Deus. E essa geração pereceu no Egito. Então, a celebração desta Páscoa, desta primeira Páscoa da terra prometida a Abraão, nesta terra que Deus lhes prometeu, era um sinal também de aliança. Deus estava a dizer: eu estou com vocês aqui, eu vou estar convosco até ao fim, vocês vão conquistar esta terra. Eu vou cumprir as minhas promessas, as promessas que fiz a Abraão. Amém? Amém. O quarto sinal da aliança é a prova do fruto da terra e a cessação do maná do deserto. Diz a Bíblia que, versículos 11, podemos ler 11 e 12, comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Pela primeira vez, eles provaram o fruto da terra. Era o primeiro sinal da posse do território. Ainda não era leite, vacas, ovelhas, ainda não era. Ainda não era mel, abelhas, ainda não era. Mas era pães asmos e espigas tostadas. Não era aquelas excelências, não era aquelas delícias, mas era o início. Não despreze, irmão, o dia das coisas pequenas. Amém? Às vezes Deus traz, muitas vezes Deus traz pequenas bênçãos. Nós consideramos pequenas. Não despreze aquilo que é pequeno. Deus valoriza aquilo que é pequeno. Porque se Deus te der uma tarefa pequena e tu fores fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E a palavra de Deus diz para não desprezar o dia das coisas pequenas. Nós vemos de uma maneira, mas Deus vê de outra. Para Deus, aquilo que nós achamos pequeno, não é pequeno. Porque para Ele 1000 anos são como um dia, e o contrário é a mesma coisa. A noção de tempo não é a mesma de Deus e nossa. Nem a noção de valor. A valoração das coisas não é a mesma coisa. Deus olha de uma forma diferente. Deus considera de uma forma diferente. E nós consideramos de outra forma. Muitas vezes nós valorizamos coisas que não valem um caracol. E desprezamos aquilo que é fundamental, que é essencial. Passamos ao lado. E diz que no dia seguinte, a eles terem comido as espigas, os pães asmos e espigas tostadas, no dia seguinte cessou o maná, a provisão do deserto. Porquê? Porque a provisão do deserto era para o deserto. Eles agora iam passar a ter uma terra para cultivar. Amém? Amém. Então, nós, se estiver na nossa mão fazer alguma coisa, não devemos estar à espera que seja Deus a fazer. O que está na tua mão, faz. E Deus fará a sua parte. Esforça-te e eu te ajudarei. Amém. Mas há pessoas que estão à espera que Deus faça tudo. Não. Deus faz uma parte. Mas tu tens que fazer a tua parte. No deserto do Sinai não era possível cultivar. Mas agora na nova terra era possível fazê-lo. Então no deserto do Sinai era normal que viesse essa comida do céu. E Deus foi fiel durante 40 anos ao lançá-la sobre o seu povo, para o sustentar. Mas agora, na nova terra, depois de eles terem comido pães asmos, espigas tostadas da terra, já não era possível, não fazia sentido que viesse o pão do céu. Essa provisão parou no momento, no dia seguinte. E no mesmo ano, o povo já comeu daquilo que semeou. Amém? Então o propósito de Deus é que tu semeies para poder colher. O propósito de Deus é que nós sejamos semeadores. Não pessoas que estão de nariz no ar à espera do que vem do céu, mas que semeemos. Nós queremos ver a bênção na nossa vida, semeemos. Nós queremos ver amor refletido em nós, semeemos amor.
Nós queremos ser abençoados nas finanças, semeemos no reino de Deus finanças. Nós queremos ver os nossos irmãos abençoados, semeemos na sua vida, semeemos oração, semeemos conselho, semeemos a nossa presença, o nosso amor, o nosso carinho, semeemos, porque aquele que semeia, colhe. Amém? O quinto sinal da aliança foi a tomada de consciência de que a herança era sagrada. Aquela terra da promessa. Josué precisava saber que aquela terra da promessa era terra sagrada. Vai comigo aqui ao versículo 13, diz assim, até ao 15. Sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Supostamente era um anjo. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou, e disse-lhe: Que diz meu Deus ao seu servo? E então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Amém? O quinto sinal da aliança é que era preciso tomar consciência que a herança de Deus, aquela terra, era terra sagrada. Deus prometeu a Abraão, mas aquela terra era uma terra sagrada. Não era uma terra conquistada não ia ser uma terra conquistada pela força das armas. Ia ser uma terra conquistada pelo poder de Deus. E as nossas batalhas espirituais, irmãos, são travadas nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não só contra a carne, nem contra o sangue, como tantas vezes lemos e tantas vezes ouvimos. E Josué precisava saber: aquela terra é sagrada. Respeite esta terra. Esta é a terra sagrada. Irmãos, as bênçãos de Deus são sagradas. Não vulgarizemos as bênçãos de Deus. Não as tornemos vulgares. Não as consideremos vulgares. Elas são sagradas. Se tu tens saúde, agradece a Deus. É uma bênção sagrada. Eu dou muitas graças a Deus pela saúde que eu tenho. Hoje estou aqui com a cabeça meio esquisita, porque a Suzete passou mal de noite a chamar por Gregório e eu acordei a ser apontado várias vezes e ela diz que está grávida, mas não é verdade. Não sei. Se tu tens saúde, agradece a Deus. É uma bênção. As pessoas só se lembram quando perdem das coisas, quando perdem, das bênçãos quando perdem. Deves agradecer a Deus todos os dias: Senhor, obrigado, porque me fizeste acordar hoje com saúde, com vida e com saúde. Se tens uma família, agradece a Deus. Mas olha, a tua família é sagrada. Agradece a Deus. Não é perfeita. Dá montes de problemas, mas tens uma família. Há muita gente por esse mundo que está sozinha no mundo, não tem ninguém. Isso deve ser uma coisa terrivelmente triste. Se tu tens dinheiro para poderes comer, o mínimo para subsistir, agradece a Deus. Agradece a Deus a provisão. Eu agradeço a Deus todos os dias a provisão, a sua provisão. Porque nós fomos ensinados por Jesus. Jesus ensinou os seus discípulos, e por extensão a todos nós, a agradecer o pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Ele não disse: agradeçam uma vez por ano. E agradeçam logo para o ano todo. Assim, poupam 364 orações. Oram só uma vez por dia. Não. É o de cada dia. Para quê? Para marcar no nosso coração e na nossa mente este princípio da dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. A grande luta hoje que se verifica no mundo é que as pessoas querem ser independentes de toda a gente, de Deus e de toda a gente. Querem fazer o que lhes dá na real gana, e depois batem com a cara no chão, evidentemente, batem contra a parede, escavacam a cara, partem os dentes, e depois queixam-se. Deviam-se queixar de si mesmos. Mas nada. Porque este é o grande problema dos dias que estamos a viver. É o super-individualismo. A pessoa não quer saber de ninguém. Sou eu, primeiro eu e depois eu. Mas quem não tem família, não tem ninguém neste mundo, valorizaria muito ter família, mesmo que não fosse perfeita. Tu tens uma profissão,
Dá graças a Deus um trabalho, um emprego, um sustento. Dá graças a Deus. Deus deu-te um ministério. Dá graças a Deus. Tu tens uma igreja onde tu podes ser alimentado da palavra de Deus, abençoado. Dá graças a Deus. Há quem não tenha. Há quem queira e não tenha. Então, as bênçãos são sagradas. As promessas de Deus são sagradas. Muitas vezes Deus quer fazer coisas na nossa vida. E ou nós recebemos aquela promessa de Deus e agradecemos e lutamos por ela, ou se nós a desprezamos, ela não se vai concretizar, digo-vos já. Eu já vi muitas pessoas que receberam promessas de Deus para a sua vida e isso nunca aconteceu. Porquê? Porque a pessoa não agarrou a promessa. Tu tens que agarrar a promessa de Deus. Se Deus te diz alguma coisa para a tua vida, que quer fazer na tua vida, então tu tens que agarrar essa promessa. Tens que fazer a tua parte, tens que orar por isso, tens que esperar isso, tens que agarrar em fé essa promessa. Senão ela não vai acontecer. Amém? E as promessas e as bênçãos de Deus na nossa vida, elas são sagradas. São sagradas. São sagradas. E Josué precisava de compreender logo no princípio. Logo no primeiro acampamento para lá do Jordão. Primeira vez que puseram o pé na terra da promessa. Eles precisavam compreender que aquela terra era uma herança, sim, mas era uma herança sagrada. Era uma terra sagrada. Amém? Vocês sabem que as pessoas são religiosas. Em algumas religiões, há determinados símbolos religiosos a que as pessoas atribuem uma sacralidade, consideram sagrados. Então, qualquer coisa que se faça em ultraje desse símbolo, a pessoa sente-se profundamente ofendida, porque o símbolo porque aquilo é sagrado para as pessoas. Um muçulmano não gosta que escarneçam do nome de Maomé ou enfim, dos seus símbolos religiosos. Um católico não gosta que escarneçam dos seus símbolos religiosos, por exemplo. Um cristão não gosta que escarneçam da cruz, que é o símbolo do cristianismo. Não é? Então, se nós compreendemos que as pessoas não gostam que se escarneça dos símbolos, porque é que nós não consideramos, porque são sagrados, porque é que nós não consideramos a fé que Deus nos deu e as promessas que Deus nos deu e as bênçãos que Deus nos dá como coisas sagradas? Até a própria fé, irmãos. O apóstolo Judas Tadeu diz que fala na nossa santíssima fé. Santíssima fé. Na palavra de Deus. Carta, Epístola de Judas. A nossa santíssima fé. A nossa fé é santa. Não a tires aos porcos. Não a escumbalhes. Não a vulgarizes. Não a trates como uma coisa secundária. Não ponhas em causa a tua vida espiritual por não prezares pela tua fé. Nós sempre ouvi dizer que se nós tivermos um vaso com uma plantazinha em casa, nós podemos fazer duas coisas. Se nós regarmos com conta, peso e medida e pusermos à luz, etc., não é? A planta naturalmente vai crescer, vai se desenvolver, vai ser saudável. Mas se nós todos os dias formos lá por uma pedrinha de sal junto do pé da planta, o que é que acontece? Seca. Morre. E com a fé é a mesma coisa. Tu tens que alimentar a fé. Tens que alimentar a tua fé. Não deixes que alguém venha pôr uma pedrinha de sal junto do pé da tua fé na tua vida. Não deixes isso. Tu podes deixar isso através daquilo que ouves, através daquilo que vês, através dos ambientes em que te encontras ou que tu procuras e podes evitar. Mas tu tens que desenvolver a tua fé, tu tens que tornar a tua fé viçosa, tens que cuidar dela. Ela é uma planta que precisa ser tratada. Depois não podes dizer assim: oh Senhor, dá-me fé, eu tenho tão pouquinha fé. Ouve a palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fala com Deus, tem comunhão com Deus, ora a Deus. Abre o teu coração perante o Senhor. Tem contato com Ele, tem comunhão com Ele. Deixa que o Espírito Santo fale à tua vida. Amém?
Aquilo que nós temos de Deus é sagrado. A nossa herança é sagrada. A nossa terra da promessa é sagrada. A nossa fé é sagrada. As promessas de Deus para nós são sagradas. As bênçãos de Deus são sagradas. Nós temos um Deus de aliança. Assim como Josué mandou circuncidar toda aquela geração, a geração do deserto, renovando a aliança, nós precisamos renovar para manter viva a nossa aliança com Deus. Já não somos um povo de escravos, mas de aliança com Deus. Amém? Já não somos um povo de escravos, somos um povo de aliança com Deus. Já não somos um povo do deserto, somos um povo da aliança com Deus. Somos o povo da promessa. Somos o povo que estamos a calcorrear, a pisar, a planta do nosso pé está a pisar o terreno, a terra que Deus prometeu. E Ele vai dar-nos, assim nós agarremos a fé. Amém? Mas esta aliança com Deus, que o povo do deserto estabeleceu em Gilgal, depois de passar o Rio Jordão, ela era imprescindível, era inevitável para que Deus se mantivesse, trabalhasse em seu favor para a conquista daquela terra. Aproximavam-se provas muito duras. Logo mais à frente estava a cidade de Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade muito difícil de tomar, uma cidade terrível, e outras cidades, e havia povos naquelas terras que iriam levantar-se contra o povo de Israel, com certeza, um povo pouco preparado para a guerra, um povo que não tinha tradição guerreira nenhuma, tinham passado os últimos 40 anos no deserto. Que guerras o que é que eles fizeram no deserto? Pouca coisa, não é? Não estavam constantemente em guerra, não tinham soldados preparados, treinados, equipados sequer para a guerra, mas eles tinham que compreender que Deus ia guerrear do lado deles. Deus ia levá-los a vencer a batalha. E todos estes sinais da aliança que Deus estabelece com o seu povo, que Deus renova com o povo de Israel, e que Deus estabelece com o povo que chamamos o povo do deserto, o povo nascido no deserto, saído do deserto, esta aliança que Deus estabelece com eles é alguma coisa que os vai sustentar na tomada da posse daquela terra. Há um processo de posse. Há um processo. E esse processo passa também pela aliança. Passa por todos aqueles passos que nós temos vindo a falar nos últimos domingos. Mas passa também por essa aliança com Deus. Amém? Vamos chegar em pé. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos de renovar a nossa aliança com Deus. Talvez esteja aqui alguém que um dia fez uma aliança com Deus. Um dia se converteu, abraçou a fé, mas daí para cá tem encontrado um caminho de dificuldades, de lutas, problemas, e sente-se como se estivesse sozinha, a caminhar sozinha. Como se estivesse a caminhar sozinha. Se tu te sentes que estás a caminhar sozinho, é porque provavelmente a tua aliança precisa ser renovada com Deus. Este povo teve centenas de anos no Egito. Depois apareceram no deserto. Esta geração que estamos a falar nasceu no deserto. 40 anos, os anos de vida que tinham andaram lá. E agora eles precisavam de ter uma aliança com Deus. Porque a aliança não se passa de pais para filhos, de geração para geração. Passa o exemplo, como eu disse, mas não passa a aliança. E estas pessoas precisavam, esta geração do deserto, precisava de uma aliança com Deus. Eles foram circuncidados. Eles estabeleceram aquela aliança. E nós falámos sobre esses sinais. Os sinais dessa aliança. Nós vamos orar. Mas se alguém esta manhã quer renovar a sua aliança com Deus, para manter viva essa aliança
está um pouco esquecida. Alguém que se sente sozinho, a lutar sozinho na vida, como se Deus tivesse virado o seu rosto para o outro lado e o deixasse caminhar sozinho. Eu quero dizer que Deus não vira o seu rosto. Deus não te deixa caminhar sozinho. Mas se tu tens esse sentimento, é porque tu precisas renovar a tua aliança com Deus. E se é essa a tua condição, vem aqui à frente para nós orarmos. Para que possas renovar a tua aliança com Deus. Para que não possas sentir-te a caminhar sozinho mais na vida. Porque problemas sempre temos, problemas sempre enfrentamos. Mas uma coisa é enfrentarmos os problemas nós sozinhos e outra coisa é enfrentarmos com Deus ao nosso lado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O pastor Sete vai orar convosco. Aleluia, para renovar a aliança com Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Enquanto estamos, o pastor Sete ora por estas irmãs. Curva a sua cabeça, mantenha-se com os seus olhos fechados e sonde o seu coração. Sonde o seu coração. Talvez você precisa de reavivar esta aliança e não tem coragem de vir aqui à frente. Mas no lugar onde está, fale com Deus. Diga: Senhor, eu quero renovar a minha aliança contigo. Eu quero verdadeiramente, Senhor, ter na minha vida estes sinais que Josué e o povo de Israel teve. Eu quero perder o meu medo. Eu quero deixar de ter medo. Eu quero que esta aliança seja marcada na minha mente e no meu coração. Eu quero tomar consciência que as tuas bênçãos são sagradas, que as tuas promessas são sagradas, que a minha fé é sagrada. Por isso, Senhor, aumenta a minha fé. Ajuda-me a cuidar da minha fé. Ajuda-me a investir a minha fé. A ousar investir a minha fé, porque ainda que ela seja como o tamanho de um grão de mostarda, ela poderá grandes coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado.